Livro Tirano Sem Coração. Autor L. Bianchi. Editora Nova Cultural. Ano de publicação 1984. 123 páginas. Sinopse. Alex ergueu Samantha nos braços e carregou-a para o quarto, rindo ao ver que ela se debatia como uma criança. Despiu-a sem remorsos, como se fosse o homem escolhido por ela para ser seu marido. Samantha odiou-o pela selvageria, mas percebeu escandalizada que seu corpo vibrava ao roçar dele, e se perguntou como era possível desprezá-lo tanto e, ao mesmo tempo, abandonar-se tão completamente nos braços dele. Como vocês podem notar, só pela sinopse, sim, se trata de um livro de romance erótico, então se você tiver menos de 18 anos, eu aconselho você a fechar esse vídeo e assistir outra resenha, porque tem outros livros, né, que são mais aconselhados para sua idade aqui mesmo no canal. Bom, gente, eu fui ler esse livro porque eu fiquei com muita saudade da época que eu lia livros de romance, assim, de banca de jornal. E eu achei esse na internet, eu pensei que, nossa, vai ser legal ler e tudo mais. E eu fiquei um pouco chocada, porque os livros que eu li na época eram livros assim de romance, sendo que eram realmente romance, tipo os livros da Bárbara Cartilander, sabe? Eu não pensei que esse livro ele ia ser tão voltado para o sexo assim, e que iam ter partes assim tão repugnantes na minha concepção, tá, gente? Talvez alguma pessoa leia e ache super sexy algumas passagens, ou não se assuste um pouco com algumas partes do livro, mas eu confesso que eu fiquei um pouco chocada, assim, porque eu realmente esperava um livro de romance no sentido assim romântico da coisa. Sabia que teria, assim, algumas partes envolvendo sexo e tudo mais, mas eu achei que ia ser aquela coisa, assim, entre casal, no máximo que descreveria uma coisa com mais pegada. Mas não no nível que é esse livro, né? Eu vou tentar resumir a história pra vocês. O Alex, ele é um homem que ele tá, assim, faltando um pouquinho pros 40 anos. Ele é um homem bem sucedido, ele é muito bonito pra idade dele, tem um corpo definido, ele é alto. Ele é, assim, milionário, ele é, tipo, sabe, muito dinheiro mesmo. Ou seja, ele é tudo que geralmente as mulheres procuram, né? Que é a beleza e o dinheiro junto. E ele é assim, ele é super gentil, ele é super educado, então você pensa assim, nossa, esse homem não tem defeitos. Mas sim, gente, ele tem defeitos e eu vou contar pra vocês já já. E quem é a Samantha? A Samantha é uma filha adotiva de um casal que parece ter, assim, o estilo de vida, mais ou menos assim, uma classe média alta. A família dela não é tão rica quanto do Alex, por sinal a família dela se endivida muito financeiramente. E para eles não falirem de vez, o Alex, ele empresta dinheiro pro pai dela adotivo. Sendo que o cara não tem como pagar, entendeu? O Alex. E aí, o que fica acordado? Que quando a Samantha ficar maior de idade, ela vai se casar com o Alex. Então, assim, o Alex, ele aceita ela como se fosse um documento, entendeu? Que, nossa, se você não me pagar, eu vou ser dono da sua filha. E aí a família dela, tipo, aceita. E eu fico assim, chocada. Eu fico pensando, nossa, tudo bem que existiam, sim, até hoje, né? Existem casamentos que são arranjados e tudo mais, para união de família, para acumular riqueza e tudo mais, mas assim, gente, até hoje esse tipo de coisa me choca, sabe? Sempre que eu vejo alguma notícia, que eu vejo algum vídeo, que eu me deparo com algum vídeo assim de pessoa casando forçada, eu me sinto super mal. E lendo esse livro eu já me senti mal, entendeu? Porque uma coisa seria esse, nossa, a Samantha se apaixonou por ele, sendo que nitidamente ela não tá nem aí pra ele, sabe? Ela conhece meio que assim ele de vista, porque ele é amigo da família, mas ela não tem muito contato com ele. Eles se conheceram quando ela tinha 16 anos
E aí no livro se passam 3 anos. No início do livro já se passaram 3 anos e é quando o Alex volta a ter mais contato e a visitar assim a família dela. E ela meio que não entende por quê, mas na cabeça dela ela acha que assim, negócios de... Ela acha que essas reuniões são realmente de negócios, de trabalho e tudo mais. Ela não acha que tem a ver com ela. E aí contam pra ela, né, que na verdade ela vai ter que se casar com ele. Porque na promissória que eles assinaram lá, concordando com que se ele não que se a família dela não pagasse, que ela teria que se casar com Alex, ele deu prazo de 3 anos, até porque o prazo de 3 anos foi para que ela ficasse maior de idade também, né? E ela terminasse os estudos. Os pais já quiseram que ela terminasse os estudos e tudo mais. Ela teve uma vida assim normal, sabe? Viveu assim uma vida normal de adolescente. Não passava na cabeça dela que ela era prometida, ninguém nunca chegou a comentar isso com ela. E aí, quando falam pra ela que ela vai se casar, ela fica chocada. Ela fica assim, gente, como assim? Eu nunca nem namorei na vida. Eu sempre fui muito focada em estudo, eu tenho vontade de fazer faculdade. Como assim eu vou me casar? E aí ela descobre que, na verdade, ela tá prometida pro Alex, ela fica revoltadíssima. E aí, nos jantares que ela tem, que ela é obrigada a ir, ela trata ele, assim, com muita indiferença. E ela chega até a ser grossa, sabe, com ele. E ele trata ela super bem e ele reage assim com deboche a todas as grosserias que ela faz. Antes dela se casar com ele, ela tem um plano assim que, nossa, eu vou fazer ele desistir de mim. Porque se eu fizer coisas que ele não aprove, ele vai desistir de mim e a minha família vai ter que se virar fazendo outra coisa. E aí, tipo, ele deixa o cartão com ela. Um cartão assim sem limite, ela pode gastar quanto dinheiro ela quiser e ela vai com o irmão do Alex para várias lojas assim de grife, entendeu? Roupas e marcas que ela nunca pensou em ter, porque era assim padrão de gente muito rica mesmo. E aí ela compra tudo que ela tem vontade de ter e ela compra até algumas coisas a mais, porque ela pensa assim, nossa, se eu mostrar que eu sou uma mulher que gasta muito dinheiro e fazer ele perder muito dinheiro antes mesmo do casamento, ele vai desistir, sendo que na verdade ele nem liga, sabe? Ele até acha graça o fato dela ficar tão empolgada com o cartão e gastar muito dinheiro, sabe? Porque na verdade o que era muito dinheiro na concepção dela, pra ele, assim, era dinheiro, mas não era tanto dinheiro assim, entendeu? Da ideia que ele é realmente milionário. Então, assim, o que ela gastou, que na cabeça dela seria assim um valor absurdo, pra ele não era absurdo. E ela fala que se ela vai ter que casar, que ela quer aproveitar pelo menos algumas coisas da juventude que ela não pôde. Por exemplo, ela nunca foi em boate pra dançar e tudo mais, ela tem vontade de ir. E uma semana antes do casamento deles, ela vai, sendo que ele fala que quer ir junto. E aí eles jantam num restaurante, depois do restaurante eles vão pra tal boate e tudo mais dançar. E ela vai com um vestido super curto, decotado, colado, assim, aqueles vestidos, tipo assim, bem piriguete, bem chamativo. Porque, de novo, na cabeça dela, se ela fizer coisas que ele vai desaprovar, ele vai desistir do casamento com ela. E, gente, totalmente errado. Porque, o primeiro, ela gastar dinheiro pra ostentar, ele não ligou porque ele é rico. Então, assim, ele tem meio que um perfil de provedor, sabe? E ele até fala pra ela que um homem da idade dele e super bem sucedido quer uma mulher jovem exatamente pra ficar ostentando por aí. E que se ela quiser andar arrumada de forma atraente, que os outros homens também a desejem, que pra ele tudo bem. Porque pra ele assim é como se fosse um troféu, entendeu? Ele realmente quer exibir ela como se fosse um troféu. E aí ela fica com mais raiva ainda. Ela vai na boate com essa roupa assim super chamativa. E ela acha que ele vai ter crise de ciúme, que ele vai ficar com raiva dela e tudo mais. A única coisa que aconteceu foi que ele ficou super excitado. E no final da noite, depois deles terem dançado e terem se esfregado, né? Na verdade, ele meio que ficou se esfregando nela, assim. E ela meio que tentando sair fora durante o tempo que eles estavam lá dançando na boate. Ele falou que ia levá-la pra casa. E ele realmente levou. E ele queria entrar na casa dela. E aí ela falou pra ele que eles não iriam passar a noite juntos, que eles não iriam dormir juntos, até porque faltava só uma semana pro casamento, então que ele esperasse o casamento deles.
E ela falou isso totalmente assim no deboche, sabe? Pra provocar ele, mas na verdade, dava pra perceber que ela tava assim irritada. E assim, gente, é o tempo todo esse joguinho, sabe? Eu fico com raiva do personagem porque o personagem, né, o Alex, ele literalmente trata ela como se fosse um objeto, sabe? Ele não pensa em momento nenhum que, nossa, ela é uma mulher jovem, ela tem sonhos, ela não gosta de mim. Não, ele acha que vai comprar ela o tempo todo com dinheiro, porque o tempo todo ele fica mostrando, nossa, olha como eu sou bem-sucedido, olha a minha mansão, olha meu carro, olha quanto dinheiro eu tenho, olha como eu sou gostoso. Ele fica meio que tentando provocar ela, agarrando ela, tipo assim, toda vez que eles estão sozinhos, ele agarra ela pela cintura, dá aquele beijo assim de tirar o fôlego, fica passando a mão nela, assim, tipo, nas partes, assim, mais erógenas, sabe, do corpo, assim, pra deixar ela bem excitada, e larga ela depois, assim, meio que fazendo isso pra ela ficar realmente atraída por ele e a lua de mel deles serem ok. Bom, gente, chega o dia do casamento, ela tá lá com aquela cara de totalmente desgostosa da vida, porque ela não queria estar casando com ele. E ela pensa assim, nossa, eu vou beber na festa, porque aí eu vou chegar, tipo, vomitando, eu vou chegar passando mal, vou chegar, vou dormir, e aí ele não vai querer fazer nada. E, gente, não adiantou de nada, porque mesmo ela não estando, assim, totalmente sóbria, e ela demonstrando que não queria nenhum tipo de contato físico com ele, ele ainda insistiu, sabe? Ele pegou, ele primeiro fingiu pra ela que não, se você não tá pronta, tudo bem, a gente agora tá casado, então o super pode esperar, sendo que na verdade o super pode esperar porcaria nenhuma, né? Porque eles mal foram pra cama, e aí com ele com essa desculpa de ai, dar um beijo de boa noite, não sei o que, ele já foi atacando ela, tirando a roupa dela. E sim, gente, a primeira noite deles assim de casados e tudo mais, e a primeira noite que eles realmente tiveram relação sexual foi forçado. Ela não queria. Ela falou o tempo todo, ela falou várias vezes que não queria, e ele foi provocando ela pra tentar deixá-la excitada e tal. Ele viu que ela não tava cedendo e mesmo assim ele, tipo, tira a roupa dela à força e faz o que ele quer, sabe? E é muito triste, é sério, gente. Eu não sei de verdade como é que tem gente que vai ler esse tipo de coisa e vai ficar super excitado achando que, nossa, que é homão e tudo mais, porque assim, é uma dualidade muito grande. Eu não consigo entender o que a escritora estava pensando no momento que fez esse livro, porque ao mesmo tempo que ela estava narrando uma violência sexual, né? Porque estava sendo uma coisa totalmente forçada. Ao mesmo tempo, ela ficava falando o quanto ele era forte, o quanto ele era gostoso, o quanto ele tinha pegada, que ele era musculoso, que a mão dele era grande, dando a entender que as outras coisas também eram grandes. Então, assim, eu não consigo entender, sabe? Eu não consigo me sentir atraída por esse tipo de coisa. Eu fui lendo, foi me dando uma repulsa muito grande, assim, eu fui ficando com raiva do personagem. Tudo bem que depois da primeira noite ele foi sendo assim mais cuidadoso com ela, no sentido assim de não forçar tanto pra eles se beijarem, não forçar tanto contato físico, já que ele via que toda vez que ele tentava se aproximar, ela meio que se retirava e ela sempre tava olhando pra ele com cara de choro, com cara de triste, sabe? E aí ele até joga na cara dela, falando que na verdade ele nem precisava estar passando por isso, porque eu posso ter qualquer mulher aos meus pés, eu poderia muito bem só te usar e nem me casar com você, mas eu quis me casar com você porque eu gostei de você. E assim, gente, eu sinceramente, eu não acho que esse tipo de fala é realmente uma coisa romântica. Eu achei uma coisa totalmente agressiva e violenta, sabe? Assim, totalmente coisa de gente narcisista, de relacionamento abusivo mesmo. Então, assim, eu realmente não gostei. Eu empurrei, eu vou ser bem sincera com você, gente. Eu literalmente empurrei o restante do livro, porque eu pensei assim, cara, eu não gosto de ler livro pela metade, já que eu comecei a ler e já encaminhei bastante do conteúdo do livro, então eu vou continuar lendo, eu vou terminar e vou fazer resenha dele pro canal, né? Porque eu faço resenha de todos os livros que eu leio. Mas, sinceramente, não é o tipo de livro que me atrai, não é o tipo de livro que eu gostei, eu não gostei da história.
E eu, sinceramente, não recomendo esse livro pra vocês. Assim, se vocês quiserem uma coisa mais romântica, mais fofa. A não ser que você realmente goste de um estilo assim, mais dark romance, goste de uma coisa assim, mais masoquista, mais sadomasoquista, aí talvez você realmente goste desse livro. Porque fora isso, eu acho que você vai sentir um pouco de repugnância, como eu senti. Eu me senti extremamente incomodada. Toda vez que ela narrava que ela ia fazer alguma coisa, que ela ia sair pra encontrar com alguém, ou que ela ia, sei lá, comprar roupa, ou que ela ia tomar café, fazer qualquer coisa na casa, que o Alex aparecia, eu já ficava agoniada. Eu ficava naquela tensão de caramba, será que ele, tipo, vai tentar abusar dela de novo, tipo, do nada? Então, assim, eu fiquei pensando, gente, eu sou uma pessoa ansiosa. Se esse livro já tá me dando gatilho de ficar ansiosa, de ficar me sentindo mal pela personagem, que eu sei que não existe, eu sei que é um personagem, mas mesmo assim eu acho que sim, a maioria das vezes que a gente lê um livro, a gente meio que se conecta com os personagens. Não sei se vocês são assim, mas eu me conecto muito com os personagens, eu começo a me colocar no lugar daqueles personagens e pensar como seria a minha vida se eu estivesse passando por aquilo, se eu faria a mesma coisa que aquela personagem ou não, se eu tomaria outro tipo de atitude. E aí, eu vendo a forma como ele tratava ela, eu me sentia muito mal, sabe? Eu terminei de ler esse livro, gente, eu fiquei na bad. Geralmente eu termino de ler livros assim de romance e tudo mais. Eu fico toda bobona, toda, ai, nossa, como eu gostaria que isso acontecesse comigo. Nossa, como esse personagem é romântico, ou como esse personagem tem pegada, né? Porque tem livro que a gente lê que a descrição do beijo, da pegada do personagem, a gente fica até sonhando, né? Nossa, e se fosse comigo, a gente fica toda animadinha, né? Sendo que não foi o caso desse livro, gente. Pra mim foi totalmente o oposto. Pra mim foi assim um repelente, porque eu realmente, com tudo que ela falava do quanto ele é mão aberta com ela de dar joias e dar sapatos e dar coisas caríssimas de grife, oferecer viagens internacionais e ao mesmo tempo ser bom de cama, tudo mais, cara, pra mim tudo isso é totalmente anulado pelas falas absurdas, assim, de coisas que ele fala com ela, pela forma que ele fala com ela, como se ela fosse um objeto. E, assim, você tá num casamento forçado, você vai pra cama com uma pessoa totalmente forçada e a pessoa ainda joga na sua cara que, nossa, eu poderia só fazer isso e nem ter um compromisso com você, que não daria nada, sabe? Assim, eu me sentiria um lixo, cara, se eu fosse a personagem. Então, assim, eu não sei, sinceramente, como no final, até o final do livro, como ela realmente se apaixonou por ele. Porque eu acho que ela deve ter criado algum tipo de dependência emocional, alguma coisa assim. Porque eu, sinceramente, não vejo motivos pra isso, sabe? Do momento que ela se casa até o final do livro, passam alguns meses. E assim, cerca de 3 para 4 meses é o momento que eles se casam e que ela não tem contato com ninguém. Porque ele meio que fica na paranoia que ela vai fugir, porque ela casou forçada, então ele pensa, nossa, ela vai fugir. Então, eu vou monitorar todos os passos dela. Então, assim, ela não nem pode sair, sabe? Quando ela sai com a cunhada dela ou com a tia dela. E mesmo assim, ela não tem muito contato com as pessoas, sabe? As poucas pessoas que têm contato com ela, quando perguntam do casamento, ela se demonstra, tipo assim, super triste. Do momento que eles se casam, assim, até o final, que ela se apaixona e que ele realmente passa a ser melhor com ela, eles têm relação sexual algumas vezes. E assim, gente, acho mais ou menos que até a terceira é meio que totalmente forçado, assim, sabe? Aí da quarta em diante, dá a entender que ela já gosta dele, que ela passa a sentir atração por ele, como ele é bom de cama, mesmo que no início ela não é apaixonada por ele, ela acaba deixando aflorar os desejos dela, digamos assim, e passa meio que a aceitar as coisas, sabe? Ela acaba descobrindo que ela tá grávida, sendo que esse é um momento bem triste, porque assim, gente, ela casou forçada. As primeiras relações deles também foi forçada. Então, assim, quando ela descobre que ela tá grávida, na verdade, essa gravidez foi totalmente assim dos abusos sexuais que ela sofria. Não foi uma coisa assim, ai, nossa, eu tô casada, eu amo meu marido, a gente faz amor, sabe? Basicamente assim.
aquela coisa romântica, não, é uma coisa totalmente assim, quase animalesca, né, digamos. Então você fica pensando, nossa, cara, então tu não vai ficar feliz de ficar grávida, né? E realmente a personagem não ficou feliz de ficar grávida, ela ficou tipo assim, nossa, ela ficou muito chocada quando ela descobriu que ela tava grávida. Ele também ficou surpreso quando descobriu que ela tava grávida. E aí ele começou a maneirar um pouco com ela, ser menos agressivo, ser menos grosso com ela. Porque assim, não parece que ele era uma pessoa totalmente grossa o tempo todo. Sendo que como ela tratava ele com indiferença, ou sendo sarcástica, ou debochando, ou provocando ele o tempo todo, ele acaba ficando muito irritado com isso e acaba descontando nela de alguma forma. Não tô defendendo o personagem, gente. Pelo amor de Deus, não achem que eu tô defendendo esse tipo de atitude, porque eu não tô. Mas assim, você lendo o livro, você vê a atitude dos dois, você acaba entendendo um pouco o porquê certas coisas acontecem. Mesmo achando totalmente errado, tá? Mas aí você consegue ter um campo de visão, assim, você olhando por fora, você consegue entender por que cada personagem age de um jeito. A gravidez dela acaba não indo adiante, ela tá muito triste e tal, ela começa a não comer, começa a não querer sair do quarto, ela meio que vai entrando numa depressão assim e tal. E aí, gente, ela acaba abortando, sabe? E quando ela aborta, ela se sente muito mal, porque ela sente aquela coisa assim de caramba, eu abortei o bebê e assim, ele era meu filho. Ela começa a ficar com uma pressão assim na cabeça dela muito grande, que ela pensa assim, nossa, será que Deus deixou isso acontecer comigo porque eu não queria essa criança, porque eu não fiquei feliz quando eu fiquei sabendo que eu tava gerando essa criança e esse é um tipo de castigo? E assim, eu vou ser bem sincera com vocês, gente. O Alex, do mesmo jeito que ele ficou surpreso quando ela falou que tava grávida e tal, mas não esboçou tanta felicidade, comemoração nem nada. Quando ela perde a criança, dá a entender que assim, ele fica mais preocupado com ela no quesito da saúde dela e tal, começa a ser mais. Assim, é muito estranho, porque ao mesmo tempo que ele passa a ser mais empático com ela, de ver que ela não tá bem, é o tempo que ele também se afasta. Então ele não procura mais ela para ter relação, ele não trata mais ela como antes, sabe? Porque antes ele ficava tentando forçar uma intimidade, um carinho, uma coisa que não existia entre eles. E aí depois que ela engravidou e perdeu a criança, ele foi se afastando cada vez mais e se tornando cada vez mais frio, ao ponto dela começar a se sentir carente, dela começar a sentir falta de quando ele corria atrás dela, sabe? Uma coisa assim muito louca, sabe? Como se tivesse dado um plot twist no livro e você fica assim, nossa, mas ela reclamava tanto que ele ia atrás dela e agora que ele tá focado no trabalho e que ele nem fica mais perto dela e nem monitorando ela. Detalhe que depois que ela perde a criança, ele passa a deixar ela mais livre. Então ela vai visitar o pai dela, ela vai visitar a cidade que ela morava, a casa que ela morava, ela vai visitar os amigos dela. E nisso ela fica uma semana fora, ela percebe que ela não se sente mais em casa, na casa que era dela, até porque ela ficou muito magoada com os pais, né, com os pais adotivos. Então, assim, com a trairagem que eles fizeram com ela. Então, eu acho que, de certa forma, isso acabou influenciando no porquê ela não se sentiu em casa quando ela foi para casa dos pais. Ela saiu com os amigos para comer, conversar besteira e tudo mais, e mesmo assim ela não se sentiu bem. Ela começou a sentir saudade de quando ela ia para restaurante com Alex e tudo mais, tanto que ela poderia ter ficado bem mais tempo nessa viagem dela e em uma semana ela voltou, porque ela percebeu que depois de toda aquela confusão, de essa trama, de todas essas tragédias que aconteceram na vida dela, ela se apaixonou por ele, sabe? E aí ele percebeu também que passou a gostar dela. Porque assim, ele quis casar com ela não é porque ele era apaixonado por ela. É só porque ele achava ela uma moça muito bonita e atraente. O que o Alex sentia realmente pela Samantha era literalmente só desejo sexual e usar ela como um troféu. Porque ela era uma moça com metade da idade dele muito bonita, sabe? E aí isso acabou mudando para os dois, assim, no final do livro. E no final do livro dá a entender que, nossa, tiveram um final feliz porque os dois se apaixonaram.
Os dois se arrependeram da forma como um tratou o outro super mal durante o início do casamento e que eles estavam dispostos a realmente tentar viver aquele amor e fazer as coisas direito, sabe? Assim, com tudo que o livro teve esse final feliz, eu realmente não consegui me sentir envolvida de forma positiva com esse livro. Eu sei que essa escritora tem vários outros livros de romance, eu não sei se é nessa mesma pegada ou não. Se for, eu não vou sentir vontade de ler os livros dela, sinceramente. Mas talvez eu dê alguma chance para ler algum outro título e ver se, sei lá, se foi só esse livro que é essa pegada bem mais pesada ou se é o ritmo que ela realmente narra as histórias. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha e resumo de livro de hoje. Não esquece de dar like, compartilhar com amigo, amiga, né, que gosta desse tipo de conteúdo, se inscrever no canal e boa leitura e até o próximo vídeo.